Em um vídeo meu sobre instrumentos antigos, recebi a seguinte pergunta: Irmão Felipe, instrumentos antigos dão mais manutenção? Então vamos falar nesse vídeo a respeito disso. Para você afirmar que instrumentos antigos dão mais manutenção, primeira questão que eu vou falar, ou não dão manutenção, você tem que ter uma amostragem, certo? Você tem que ter uma amostragem real. Fala assim, por aqui passaram 20 instrumentos antigos e 800 instrumentos novos. Então você não tem uma amostragem precisa. Eu posso dizer para vocês, porque eu ajusto o instrumento, meu trabalho aqui no ateliê é dedicado a ajustes e restauros. Recados rápidos, a gente já continua o vídeo. Podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste, sonorização e restauro. Só os caros amigos entrarem em contato pelo WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Vocês vão falar comigo, vou passar opções de valores, como fazer a sonorização, como enviar para a sonorização, como fazer o pagamento, manter o instrumento ajustado, enfim, tudo isso a gente ensina, tá? É bem simples, tranquilo, se você fizer direitinho, você nunca vai ter problema com dano, a gente nunca teve, e a gente recebe do Brasil todo. Outra opção é vocês pedirem para enviar aqui, direto da loja. Compra da loja, pede para entregar aqui, eu faço o ajuste e te envio, tá? Parcela no cartão, enfim, é bem tranquilo. Voltando aqui, você tem que ter a amostragem. Então, como eu trabalho com ajustes e restauros, meu ateliê tem uma circulação grande de instrumento. Quando eu quero dizer grande, é dentro do parâmetro. Por quê? Alguém que só se dedica à construção de instrumento, não se dedica a ajustes e restauros, vai ter uma circulação menor dentro do ateliê. Então você tem uma visão menor, você não tem a amostragem, que é essa questão 1. Então eu posso dizer para vocês, porque eu tenho uma circulação aqui muito grande. E eu não acredito, vai ter colega que vai ter uma visão diferente, e é normal. Eu acho que é possível conviver com visões diferentes. Há pessoas que acham que não, eu acho que sim. Né? Ouvindo só quem concorda contigo, você não amplia a mente. Então, eu acredito que instrumentos antigos não dão mais manutenção, mas eu já vou explicar melhor. Então, você tendo uma amostragem, tá? Primeira questão. Segunda questão, estrutura do instrumento. Como está a conservação do instrumento? Nós temos instrumentos antigos bem conservados e mal conservados. Nós temos instrumentos novos bem conservados e mal conservados. Então, quando você tem danos muito grandes no instrumento, isso pode sim trazer problemas de manutenção do instrumento. Claro, nesse caso aqui foi um instrumento que foi enviado aqui para o ateliê. Já mostrei para vocês, eu abri esse instrumento, troquei tróculos, tirei braço e agora estou finalizando aqui o trabalho no braço, fechei e vou fazer outro vídeo documentando isso aqui para vocês. Então, o que nós temos aqui é um instrumento que foi bem restaurado, então ele não vai ficar dando manutenção. Agora, se você tem um instrumento que foi mal restaurado, ou seja, ele não foi bem restaurado, ele foi mal restaurado, e esse instrumento começa a apresentar problemas, ele está apresentando problemas pela estrutura do instrumento, e não por ser antigo ou por ser novo, entenderam? Então, muitas das vezes se associa uma coisa ou outra. Eu tenho essa visão. Tá? Eu tenho essa visão, ou seja, é a conservação do instrumento. Quer um outro exemplo? Vamos sair dessa área para a gente ver como que funciona na realidade. Carros. Poxa, se você tem um carro bem conservado, meu carro não é novinho, mas ele é extremamente bem conservado. Eu também uso pouquíssimo, eu quase não saio do ateliê. Saio do ateliê para ir congregar em algum lugar só. Então, ele está extremamente bem conservado. O que vai determinar? É a conservação do automóvel. E você tem carros novos aí, de 1 ano e meio, 2 anos, que, como se brinca popularmente, você tem que desmontar para fazer galinheiro, porque foi de locadora, o carro está destruído. Né? Então, é a conservação do automóvel, né, que vai determinar isso ou não.
Você vai nos museus de carros, tem carros de 50, 70, 80, 100 anos que estão melhores do que os nossos, né? Que a gente usa na rua. Ou seja, é a conservação. O que vai determinar se o instrumento te dá mais manutenção ou não é a conservação. Ah, instrumento antigo dá mais colagem. Eu não acredito, eu vou explicar para vocês por quê. De fato, dá colagens, problemas de colagens, mas os novos também dão. Vejam só, eu recebo aqui um cliente nosso que comprou um violoncelo de uma determinada marca. E esse violoncelo toda hora descola aqui. Eu faço a colagem certa, mas por que descola? Já fiz vários problemas, descolagens no mesmo local, que pode ser. Descola porque a madeira está mexendo, a madeira está verde. Então a madeira mexe. Cada hora a colagem fica num lugar. Né? Porque fica mexendo a madeira. E não tem nada que eu possa fazer para a madeira não fazer os movimentos primários. Porque aquele bloco de madeira deveria ter deixado secar. Depois que secou, cortado. E depois feito o instrumento. Não, pegou, já foi fazendo o instrumento. E aí você vai ter esses problemas mesmo. Então, voltando aqui, né, no que eu estava falando, o que vai ditar se o instrumento vai te dar mais manutenção ou não é a construção. Tá? E a terceira questão para a gente finalizar este vídeo é o viés. Tá? É a maneira como você vê. Eu não estou dizendo que viés seja ruim ou bom. Veja bem, todo mundo tem um viés, ou seja, uma maneira de ver, uma cultura. Naturalmente, quem constrói instrumentos, vive de vender esses instrumentos novos, vai te falar que é mais interessante você comprar um instrumento novo do que um instrumento antigo. Então você tem aí o viés. Naturalmente, eu, que gosto muito de instrumentos antigos, vou ter o viés de falar de instrumentos antigos. Na época que eu dava aula, um aluno meu, preciso de um instrumento melhor, mando fazer, eu nem sonhava ser luthier, já conhecia muito, mas não trabalhava com isso. Ou mando fazer, não, vamos atrás de um violoncelo antigo para você, porque eu sempre gostei de instrumentos antigos. Tá? Então você tem que analisar também o viés, obviamente. Né? Então sempre tem que fazer essa análise. Então, na minha visão, instrumentos antigos não dão mais trabalho. O problema é conservação. E para finalizar, eu vou contar a história minha, do meu violoncelo. Eu tive o privilégio de, com 10 anos de idade, ter ganhado um violoncelo. Fantástico. Eu vou até contar a história para vocês com mais detalhes. Nós não tínhamos condições de comprar e foi literalmente uma preparação de Deus. Na minha comum me chamaram no púlpito, tem até pessoas que lembram disso, né? E foram testemunhas primárias, que é meu ancião hoje mesmo, me chamou no púlpito, me deram um instrumento, Deus preparo para você, tinha 10 anos de idade. Estou com esse instrumento há 25. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, eu tenho 35 anos. Então eu estou há 25 com esse violoncelo, 25 anos. Vejam bem. Quem me presenteou com esse violoncelo foi o irmão ancião do Brás atualmente. Não vou citar o nome dele aqui, mas ele é ancião do Brás atualmente. E aí ocorre o seguinte, esse violoncelo é um violoncelo antigo. Peça fantástica, gosto muito dele. Eu usei ele profissionalmente. Eu tocava na igreja, hoje toco somente na igreja. Quando eu digo tocava, para completar a frase, tocava na igreja e profissionalmente. Para a gente usar profissionalmente um instrumento, a gente usa, a gente toca 12 horas por dia. A gente sacode o instrumento, carrega, principalmente o violoncelo, põe aqui, é metrô, é ônibus. Eu tomava o ônibus aqui, ia até o metrô Tucuruvi, tomava o ônibus 104, ia até o metrô Tucuruvi, e aí no Tucuruvi eu ia até a Estação da Luz, descia ali, ia para o LM. Tinha aula com o pessoal da Sala São Paulo, tal, ou seja, eu usava o instrumento. Usava mesmo. Hoje eu uso 10% do que eu usava. Sabe quantas vezes eu tive problema de manutenção com ele? 0. Só você saber usar. Ou seja, é o estado de conservação e não o instrumento ser antigo ou não, gente. Na minha visão, tá? Então, na minha visão, instrumentos antigos dão mais manutenção? Não. Agora, se você tem um instrumento antigo com muitos problemas estruturais, você vai ter problema. Não por ele ser antigo, mas por ter tido problemas estruturais. Você também tem instrumentos novos, cheios de problemas estruturais, que derrubaram, que arrebentaram, certo?
Então espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Para finalizar, repetindo recados, podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp, que será um prazer atendê-los. Até!